Olá pessoal, tudo bem? Vamos então hoje comentar uma dúvida enviada para nós em relação a essa questão da FUVEST, que nos traz uma função x mais e elevado a menos x, sendo igual a 3, e pergunta com relação às soluções dessa função. Tá? Ele não pergunta exatamente quais são essas soluções, mas ele quer uma informação a respeito da posição e da localização delas. Se é só uma solução, se são duas. Então, vamos ver como que a gente resolve essa questão. Olhando inicialmente uma função mais simples, a gente tem, por exemplo, y igual a 3. Qual é o comportamento dela no gráfico? A gente tem que, para qualquer valor de x valendo 0, 1, 2 ou 3, o valor de y sempre vai ser constante. Vai ser igual a 3, dado pela função. Tá? Então, os valores de y pertencem única e exclusivamente ao conjunto 3. E plotando o gráfico dessa função, a gente tem essa reta aqui indicada pelo gráfico aqui à direita. O gráfico dessa função, então, é uma reta paralela ao eixo x. A gente pode observar aqui, ela corta o eixo y exatamente em 3 e vale 3 para todos os valores de x. Se a gente analisar, por sua vez, o gráfico da função x igual a 3, esse gráfico não é propriamente uma função, tá? Então, a gente não tem valores de y para qualquer valor de x. Forçando um pouquinho a barra, a gente pode dizer que isso aqui é uma função, mas na verdade não é pela definição, tá? Não tem valores de y mapeados para qualquer valor de x. Mesmo assim, o gráfico de x igual a 3 é dado justamente por essa reta vertical aqui, cortando o eixo x em 3. Por sua vez, com relação à função y igual a x, a gente sabe que essa é uma função muito comum, é uma função linear aqui. Ela está desenhada parecendo que ela é um pouquinho inclinada para baixo no gráfico aqui à direita, mas ela tem esse formato mais próximo do eixo x do que em relação ao eixo y, um ângulo um pouco desajustado, justamente porque a escala não está igual, tá bom? Então, os valores em x aqui, o valor 1 em x, ele é muito maior do que o valor 1 em y. Então, por isso, parece que a função está deitada. Mas se a gente analisar, ela forma exatamente um ângulo de 45 graus com o eixo x. Como a gente pode olhar, analisando essa função, os valores em y, eles percorrem todos os valores reais. Então, temos para valor de x muito pequeno, o nosso valor de y correspondente também é muito pequeno. Para valor de x muito grande, o valor em y também é muito grande. Tá? Então, o y ele assume o valor dos números reais. Analisando a função exponencial de x, ou e elevado a x, lembrando que o e é um número aproximadamente 2,73, tomando esse número, então, elevado a x, a nossa função assume esse formato. Valores muito pequenininhos para quando o x ele é negativo, e à medida que o x vai se tornando positivo, a exponencial vai crescendo cada vez mais. Para x vale 0, ela vale 1, e à medida que ele cresce, o valor em x, a exponencial também explode de valor. Se a gente analisar uma escala um pouco mais aumentada aqui, não apenas para x, 1, 2, 3, mas para x variando até 15, a gente nota que a curva ela sobe muito mais de valor aqui, assumindo valores aproximadamente até 300 mil. Por sua vez, se a gente tomar essa função espelhada, obtendo os valores negativos de x, adotando então e elevado a menos x, a gente vai espelhar essa função em relação ao eixo y. Ela vai assumir valores muito grandes para quando o x ele é negativo e valores que se aproximam de zero quando o valor de x ele cresce. Notando então aqui que os valores assumidos por y são os números reais positivos, não nulos. Então a função nunca toca no zero, mas assume sempre valores positivos. Se a gente somar, então, essas duas funções que a gente analisou, y igual a x, que é essa reta que corta justamente
é o nosso eixo x e y com um ângulo de 45 graus. Então, uma função exponencial negativa elevada a menos x, para valores pequenos de x, essa função é muito grande, justamente com uma contribuição da exponencial de x, que assumia valores muito grandes, para quando x é negativo. E à medida que x cresce, ela volta a crescer também. Ela assume esse formato de concavidade aqui indicado na figura. Só que nós estamos interessados não nessa função especificamente. É perguntado para a gente essa função tendo valor igual a 3. Então, é como se a gente pegasse o gráfico dessa função e traçasse uma reta em y valendo 3. A gente está interessado justamente nesses dois pontos marcados em vermelho ou laranja, que indicam para a gente os valores de x para os quais a nossa função, essa função em azul que a gente acabou de traçar, x mais e elevado a menos x, vale 3. Aqui tem algumas informações a mais obtidas pelo solver para essa nossa função, mas a gente não precisa saber de nada disso para resolver a questão. A gente tem então duas componentes da nossa função, uma delas que é justamente a componente que a gente analisou primeiro, y igual a x, que nos oferece valores que variam de acordo com os números reais, tanto negativos quanto positivos. E a gente tem a componente da exponencial negativa, é o y2. Tá? Ela assume valores, então, sempre positivos. Vamos resolver, então, essa função, assim como se a gente estivesse na prova no vestibular. Temos, então, aqui essa nossa função indicada, y igual a x mais e elevado a menos x é igual a 3. Eu separei aqui, novamente, então, em duas componentes. A primeira componente é igual a y1 é igual a x, e a segunda componente, y2, vale a exponencial negativa, e elevado a menos x. Dado esse conhecimento sobre o comportamento da função que a gente viu agora há pouco, a gente pode se perguntar quantas vezes para valores de x somando um número que pode ser positivo ou negativo, dependendo do valor de x, com o valor de e elevado a menos x, que a gente sabe que é um exponencial, e por isso ela é sempre positiva, somando então um número positivo ou negativo com um que é sempre positivo, quanto que a gente obtém o valor 3? Duas vezes. A primeira delas é quando a parte da função y1 aqui, que é igual a x, for negativa e a y2 for positiva. Somando as duas, a gente obteria então um valor 3. E a segunda solução é justamente para quando o nosso x for positivo. Então a gente vai ter tanto a parte y1 quanto y2 vão ser positivas e aí elas teriam o valor 3. Por exemplo, é como se a gente tivesse a solução positiva para x mark 0, valendo essa primeira parte, y1 aqui, valendo 1, e a exponencial de x, de menos x, valendo 2, por exemplo. A gente tem então mais 2 é igual a 3. A segunda solução seria, por exemplo, para quando o nosso x for negativo. Então, valeria, por exemplo, menos 1, essa primeira parte do y igual a x. Só que a segunda parte, e elevado a menos x, valeria, por exemplo, um número maior, mais 4. A gente teria menos 1 e mais 4, por exemplo. Somando esses dois números, nós obteríamos o número 3, que é o resultado desejado. Então, teríamos duas soluções, as duas indicando justamente a nossa letra D. Se a gente voltar na questão, nós temos duas soluções de sinais opostos, uma positiva e uma negativa. Então, espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima.